Amados irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia 11, celebramos, ou a Igreja nos convida a celebrar a festa litúrgica de São Bento, pai, fundador dos beneditinos, dos monges beneditinos. E dando continuidade ao nosso momento de reflexão do Santo Evangelho, nós queremos pedir a intercessão de São Bento para que nos livre dessa pandemia, nos livre de todo o mal. Também hoje nós celebramos o 5º dia da novena em preparação à festa do Nosso Senhor do Carmo. Peçamos a Nossa Senhora do Carmo que nos cubra com seu manto sagrado. E iniciamos esse momento traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos preparar o nosso coração para ouvirmos com alegria o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã, nós queremos pedir a intercessão de São Bento para que nos livre das tentações, das maldições. E também pedir a Nossa Senhora do Carmo, nesse 5º dia da novena, que nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus continua exortando os seus discípulos e exortando a cada um de nós cristãos. Sabemos que Ele está a caminho de Jerusalém. E, indo para Jerusalém, os seus discípulos, aqueles que o acompanham, é orientado. E aí agora Ele chama atenção porque Ele diz: o discípulo não está acima do mestre. Nos orienta, nos chama a atenção que nós não devemos querer ser mais do que o outro, mas nós devemos procurar nos identificar com o outro. Ele fala que o servo também não deve ser como o seu senhor, mas você deve procurar, quem sabe, o seu exemplo, o seu testemunho. Assim ele chama a atenção para que o mestre possa também ser esse testemunho. E não queiramos ser mais do que o mestre. É o que ele diz. Jesus diz: olha, está acima do mestre. Não queremos estar acima do mestre.
Quantas vezes nós queremos ser mais do que o outro? Então, meus irmãos e irmãs, escutamos essa orientação de Jesus que nos convida a seguir o seu exemplo. O exemplo de Jesus é estar a serviço, é ser servo. Assim também ele nos chama a atenção. E nas suas orientações ele diz que nós devemos estar nessa atenção, onde ele fala que não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Então é preciso saber, olha, o que nós ouvimos, o que nós escutamos, nós deveremos sim anunciar as maravilhas, as boas novas. Aí ele fala sobre os telhados: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, seja, o que Jesus quer chamar a atenção para nós nesse momento, que nós não devemos ter medo dos fariseus, daqueles que buscam muitas vezes matar o corpo porque não conhecem ou conhecem a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Ele chama a atenção para nós que nós devemos colocar em prática essa palavra, os seus ensinamentos. E aí ele fala: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? É a pergunta que ele diz. No entanto, nós valemos mais do que muitos pardais. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, você vale mais do que muitos pardais para o Senhor Deus. Então procure essa valorização. Procure vivenciar nesse momento, nesta manhã, nesse dia, o seu valor. Você tem um valor para Deus, um valor maravilhoso. Por isso Jesus continua dizendo: portanto, todo aquele que se dá testemunho dele, ele também vai dar testemunho lá nos céus ao Pai. Mas aquele que o renegar, ele também vai renegar. Então lembre-se disso. Esta manhã procure dar testemunho de Jesus, com o seu exemplo, com a sua alegria, com a sua dedicação ao seu próximo. É aquilo que Jesus nos ensinou. Ele que fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nesta manhã nós queremos encerrar essa nossa reflexão fazendo essa oração ao Senhor Deus. É esse Deus que é Pai, é esse Deus que é um Pai misericordioso. Por isso dirijamos as nossas orações até Deus, nesse sentido: como um filho volta o seu coração para o Pai. Pai Santo, Pai das misericórdias, Senhor das luzes, derramai sua graça e bênção sobre cada um de nós, que hoje pedimos a sua bênção, para que, por intercessão de São Bento, possamos enfrentar as dificuldades, as maldades, porque sabemos que o Senhor está conosco, e que nós possamos dar testemunho da tua presença no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos vocês um bom dia e que fiquem na presença do Senhor com a proteção da Virgem Maria. Que Nossa Senhora passe na frente da nossa caminhada. Fiquem com Deus.